Agora que já passou um tempinho, já tá podendo falar bem de Sword and Shield, né? Não? Sim? Vamos ver. Pokémon Sword and Shield são os jogos mais controversos na história dessa franquia. Lançados em 15 de novembro de 2019, os jogos começaram a ser feitos em setembro de 2017, dando ao todo 2 anos e 2 meses para a produção inteira desse jogo. Essa que é a primeira nova geração do Nintendo Switch, e também, muito mais importante, foram a primeira nova geração num console de mesa, ou seja, sem ser no portátil como foi o Game Boy, o DS ou o 3DS. Então essa foi a primeira vez que a Game Freak teve que sair do bolso das crianças e ir pra mesa da sala dos adultos. Uma mudança enorme em questão de qualidade, já que foi de uma tela de 400 por 240, ou seja, 240p, e indo para uma tela que é em 1080p. Essa mudança enorme causou certos atrasos, problemas, confusões e discussões que permeiam a comunidade Pokémon até hoje. E como toda essa treta sobre animações é bem grande, eu vou falar mais tarde especificamente, exclusivamente sobre ela. Vamos antes começar aqui falando da criação dos jogos, que é uma parte interessante. Pokémon e Sword and Shield, eles foram dirigidos por Shigeru Omori e ele escolheu como seu diretor de artes o inglês James Turner. O designer gráfico que já trabalhava com Pokémon desde 2003, quando ele trabalhou em Pokémon Colosseum, e que já foi diretor de arte em outros jogos também, como o Battle Revolution e Pokémon Trozei. Ele até foi quem foi o primeiro ocidental a criar um Pokémon. No final, essa escolha dele como diretor de arte era óbvia por se tratar de uma região que seria baseado na sua então terra natal, o Reino Unido. Ele é quem trabalhou em todos os detalhes e escolhas visuais que você vê pela região. Um bom exemplo que ele mesmo menciona é sobre as placas nas rotas que ele mandou trocar algumas vezes até se parecerem com iguais às do seu país. As grandes cidades são complexas e pensadas em locais bem específicos com vários pequenos detalhes derivados disso também. E é assim que essa geração se sobressai. Tendo um diretor que conhece bem o lugar original, ele então consegue passar muito bem o sentimento dela. Numa entrevista, ele menciona sobre como ele queria passar a beleza da sua terra natal nos jogos. E eu acho que nisso, ele acertou. Até demais. Mas antes de a gente abrir os jogos, vamos fazer a pré-order. Dependendo de onde você mora, suas opções são limitadas. Comprando digitalmente antes do lançamento, você consegue um Meowth de canto que pode Gigantamax. Mas aqui eu vou focar nos bônus físicos e esquecer dos digitais, já que sempre existem vários com códigos para item ou Pokémon específicos no globo inteiro. Falando de coisas mais interessantes, se você comprar no Pokémon Center de Londres, você recebia abotoaduras dos 4 iniciais. Em várias lojas no Reino Unido, você conseguia uma figure dos 3 iniciais. Comprando no Walmart nos Estados Unidos, você conseguia um chaveiro dos iniciais, e comprando o Double Pack na Best Buy nos Estados Unidos, você conseguia essas 2 moedas dos lendários. E uma bolsa dos jogos, sendo essas todas as únicas opções genuinamente interessantes. Mas vamos ao interesse principal desse vídeo. Vamos aos jogos. Cara, o tópico história para jogos de Pokémon é complicado. Essa franquia nunca foi conhecida por ser boa em fazer história, tanto é que de verdade até agora, só 2 delas foram boas na história de Pokémon como um todo. Só uma delas, inclusive, eu arrisco dizer que é ótima. Então assim, não tinha nada de diferente para se esperar desse jogo. Sinceramente, quando eu fui jogar, eu já fui na expectativa de ser mais uma história de Pokémon. E foi exatamente o que eu recebi. O arroz com feijão mais normal, ou no caso melhor, arroz com curry, já que é o prato principal daqui, mas pra dar uma perspectiva decente, é um curry sem pimenta. A história principal de verdade não tem nenhuma especiaria, e ao se atentar ao fator história exclusivamente, a história contada aqui, ela não tem graça. Você tem um vilão maluco querendo resolver a crise energética que não existe, acordando um dragão do mal de um ovo que caiu do espaço. É bem Pokémon por ter coisas que não fariam sentido, mas ao mesmo tempo é bem bobo. No máximo, eu diria que a execução de como ela é feita, ao menos consegue salvar um pouco aqui. A forma que os eventos dos personagens
se entrelaçam e vão dando dicas sobre os acontecimentos do passado, para então ter a reviravolta do dia mais escuro acontecer de novo, ao menos torna você ler o texto menos chato. Mas não me entenda mal, a equipe vilã, os seus motivos e como acontece toda a encenação simplesmente fracassam em apresentar qualquer graça para quem tá jogando. Eu diria que a história no geral, nessa geração, ela é carregada em 2 pontos principais, os seus personagens e no básico do básico. Explicar o fator personagens é fácil, eu já fiz 2 vídeos sobre 2 personagens diferentes só na geração, porque Galar se supera quando se trata de fazer personagens interessantes pro universo e fazê-los interessantes pros leitores, mas só pra quem gosta de ler. O Hop é um garoto que é um completo fã do seu irmão, diria até que é o seu maior fã, e quando tem idade suficiente para começar a sua própria jornada, ele nem titubeia em ir atrás dos seus sonhos de ser tão forte quanto o seu irmão. Mas seus sonhos de se tornar um personagem principal são amassados pelo poder do personagem principal de verdade, que é você. E ao invés de ser o clássico rival que não liga ou então finge, ele genuinamente reage e demonstra sentimentos sobre as situações. Muito se falou sobre ele ser uma cópia do HAL, mas isso é só gente mal intencionada ou gente que não sabe ler. No caso dos brasileiros é perdoável porque esse jogo também não tinha em brasileiro, então sigamos com nossos pedidos de ter a nossa língua nos jogos. No final, ele não tem nada a ver com HAL, ele tem a sua própria história envolvendo tentar entender por que você não necessariamente tem que seguir os passos de alguém que você admira, e você pode viver então a sua vida na sua própria história de um jeito diferente. É bem tocante, e quando se trata de uma franquia grande assim, é bom ver uma história dessas ensinando as pessoas a serem elas mesmas. E ele não é o único rival, você também conhece outros 2 em escala menor, até porque você só os conhece depois. Porque ambos têm conexão com a outra qualidade que nós mencionamos, o básico do básico. Eu me refiro à capacidade da história de pegar a base dos jogos de Pokémon, que é o desafio dos ginásios, e transformar isso no maior espetáculo da história dessa franquia. Eu juro pra vocês, se vocês gostam da questão batalhas de ginásio que tem no anime ou dos jogos anteriores, esse jogo aqui é simplesmente maravilhoso pra você ir viver essa sua aventura. É sério, eu digo facilmente que Galar tem o melhor desafio do ginásio da franquia inteira. O simples fato de que você está dentro de um estádio de futebol gigante, com milhares de pessoas torcendo para a batalha, simplesmente eleva essa experiência ao nível estratosférico. Eu acho que, em questão da ideia do ginásio, a gente nunca mais vai ter uma experiência tão boa que demonstra a grandeza desse desafio quanto a gente teve aqui. A não ser que exista uma região baseada em um país latino. Porque aqui desse lado do mundo, a gente também é louco por futebol e seria maravilhoso ter algo parecido. Mas vale mencionar umas coisas antes de finalizar sobre a história. Aqui você só pode capturar o Pokémon lendário capa do jogo depois de zerar, o que é uma ideia muito boa e diferente, ainda mais usando disso pra contar sobre como tem sempre um monarca maluco por aí achando que é gente. A história do pós-zerar é uma continuação bem simples. Também nada demais, só é divertido. Além de você também não fazer parte da trama principal da batalha contra o vilão. Até o último segundo, quem tá resolvendo todos os problemas durante a história é o Leon, e não é você. Eu particularmente não tenho uma opinião ruim sobre isso. Você é uma criança e ele é um adulto, ele resolveu os problemas faz sentido enquanto você tá resolvendo fazer o seu desafio dos ginásios. Sei lá, eu acho que reclamar que nunca fez sentido em Pokémon uma criança resolver todos os problemas que aconteceram nas gerações anteriores. E agora vir aqui reclamar que você não tá resolvendo os problemas, não faz sentido, é incongruente as 2 reclamações. Então escolhe um. Mas, já que nós falamos dos ginásios e personagens superficialmente, vamos falar rapidamente sobre uma questão nova que eu vou abordar nessas retrospectivas que eu não fiz antes. Até porque agora a gente vai começar a entrar nas retrospectivas sobre gerações novas. Os ginásios são absurdamente bem imaginados dentro do universo, mas o que faz eles funcionarem perfeitamente é toda a filosofia do design por trás deles. E para isso eu tiro meu chapéu pro James Turner. Ele conseguiu muito bem passar o sentimento de uma partida de futebol gigante e importante. E eu não tô me limitando a falar sobre o que acontece dentro de um estádio. Os líderes de ginásio e suas roupas ajudam a passar essa atmosfera de jogadores de futebol jogando pelos seus times e defendendo suas equipes. A quantidade de propaganda de loja que nós vemos ao redor da região também transmite bem esse sentimento de que tá tudo conectado, ainda mais que essas mesmas lojas que patrocinam o desafio nas cidades específicas. E junto ao design dos líderes de ginásio individualmente serem bem detalhistas e interessantes, essa mensagem é passada muito bem. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um dos líderes, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre todos, mas fica aqui uma menção honrosa ao meu design favorito, como o Gordy e o Raihan. O estilo do Gordy em tudo que ele faz, e o Raihan que é simplesmente o líder mais interessante em questão estratégica.
que faz sentido com a sua história com Leon. Enquanto com os rivais é a mesma coisa. Você consegue fazer ambos Bede e Marnie passarem muito bem as suas respectivas personalidades só olhando pra eles. E é esse tipo de character design e design de personagem que dá vida a cada geração. E aqui, a ambientação histórica tá perfeita. Incluso nisso estão os personagens principais, que de primeira não me interessava tanto no design de Victor e Gloria, mas que com o tempo, a caracterização deles foi tão bem feita que eles se tornaram memoráveis visualmente. Isso que nessa geração tem uma das melhores customizações de personagem, onde você acabava completamente diferente do personagem original, fazendo seus designs completamente obsoletos com o tempo, mas que ainda assim eles foram marcantes o suficiente para você não esquecer deles. E essa customização é impressionante, principalmente pela quantidade de roupas diferentes que são interessantes que você vê nas lojas por Galar. Particularmente, o mundo da moda aqui é meio absurdo, onde eu não vi nenhuma camisa horrorosa, só não atraente ao meu gosto. Eu acho legal principalmente a lógica de terem uniformes para cada tipo de Pokémon, seguindo a temática dos líderes terem as suas próprias roupas, que nem time de futebol. E isso continua até saindo de personagens importantes. Só passar rapidamente pelos NPCs. Várias Trainer Classes são atualizadas visualmente a cada geração, e a forma que todos aqui ficam destacados perfeitamente nos ambientes sociais específicos onde eles são encontrados, funciona muito bem. Pessoal que trabalha na mina usando roupa de segurança igual ao do mundo real, e que fica bonita com o resto da roupa. Pessoal de fazenda usando cores normais, mas que combinam com a ambientação. Simplesmente eu digo que essa geração ela é linda, e não só em detalhes. Genuinamente, a equipe vilã no máximo é que mais passa batido. Mas faz sentido já que eles são só seguranças que ficam por toda a região. Essa caracterização tem um motivo, e a deles funciona muito bem com esse seu tema. E levando em conta a ideia do James Turner de mostrar a verdadeira beleza do Reino Unido, eu sinto que ele fez um trabalho mágico, levando em conta a beleza real do Reino Unido. Eu não acho que tenha uma cidade nesse jogo que seja feia, tipo, feia mesmo, igual ao do mundo real. Todas elas têm o seu charme próprio, mesmo sendo baseado nas coisas mais horríveis vistas pelo ser humano. E com isso, vale mencionar as cidades de Hammerlock, Stolonside, Motostoke, que são as mais bonitas na minha opinião. Isso que eu nem comento de Balonleia porque essa é a mais comum de ser falada porque todo mundo lembra dela. A ambientação geral da região é simplesmente incrível. Mas agora que a maioria das pessoas passaram raiva vendo eu falar bem dos jogos que elas odeiam, vamos falar de um tópico bem controverso dessa geração. E fazer todo mundo me abandonar de vez. Vamos começar. Eles claramente usaram os mesmos modelos 3D dos Pokémon dos jogos de Alola. Isso nunca foi um mistério. O único mistério de verdade é como as pessoas são incapazes de entender palavras. As pessoas não deveriam inventar o que significam palavras que já existem. Porque assim, quando uma pessoa fala pra você, estamos trabalhando em animações, você não vai pensar em modelos 3D. Animações e modelos são duas palavras diferentes. Tem uma coisa no meio que fica faltando, que é completamente ignorada nessa conversa, que fez todo mundo focar em um alvo que não tinha nada a ver com o tópico em questão. Na fatídica entrevista do Masuda, eles nem falam só sobre animações. Antes de a gente continuar, vamos ao texto completo do que ele disse e depois a gente comenta dos problemas de verdade um por um. Tem algumas motivações diferentes por trás dessa escolha. Um grande motivacional por trás disso tudo são os números exorbitantes de Pokémon. Nós já temos mais de 800 espécies e ainda teremos mais adicionadas nesse jogo. E agora que eles estão entrando no Nintendo Switch, então estamos os criando com muito mais fidelidade, com animações de qualidade bem melhor. Mas, mais do que isso, o que nos obriga mesmo é o sistema de batalha. Estamos fazendo de tudo para ter certeza de manter tudo balanceado e dar a todos os Pokémon que aparecem no jogo uma chance de brilhar. Isso na Nintendo Treehouse. Depois, em uma entrevista para a Famitsu, movendo para o Nintendo Switch, se tornou possível recriar Pokémon com mais belas e animadas animações, mas ao mesmo tempo, isso levou mais tempo para serem criadas. Um ponto principal é que o número total de Pokémon já excede 1000, incluindo os novos e formas diferentes. Por isso, além de se adaptar às mudanças de hardware para tentar melhorar os gráficos, se tornou mais difícil ajustar o balanceamento de cada habilidade única de cada Pokémon. Esse é o motivo para a decisão, e o motivo qual será difícil ter todos os Pokémon em trabalhos no futuro. Essa decisão é,
pessoalmente, bem triste. Claro que eu gostaria de trazer todos os Pokémon se eu quisesse, mas também foi uma decisão que eu precisei tomar. No final, eu não podia fazer nada além de priorizar qualidade. Primeiramente, o papo de modelos é completamente perdido. Eles falam dos modelos terem mais fidelidade, por isso as texturas de todos os Pokémon foram atualizadas já 2 vezes desde que entrou no Switch. Por exemplo, tem essa do Vaporeon em Sun e Moon, em Let's Go e agora no Sword and Shield. Elas foram refeitas e dá pra ver até o bleeding das imagens está diferente agora porque no HD se faz mais necessário. Então aconteceu uma atualização da textura dos modelos. Se você e eu achamos bonito ou não, não é o ponto agora, porque eles falaram que iam fazer e fizeram. E muito mais importante, animações significam muito mais do que se o modelo 3D é igual ou não ao anterior. Falar de modelo é reducionista e tira o ponto do principal e real problema que teve aqui. Primeiro de tudo, foram quase 70 golpes novos que foram adicionados aqui. Esses que precisaram ser distribuídos para 400 Pokémon. Então, além de ter certeza que essas animações funcionam com cada um deles daqui, você mistura com o fato de terem 850 golpes ao todo na franquia até Galar, que precisariam ser atualizados para entrar aqui já que eles saíram das animações 240p do 3DS e tiveram que fazer inteiramente novas animações inteiras pro Switch em HD, aí você começa a entender o problema. Golpes em Pokémon antes eram completamente diferentes. Por exemplo, quando você tem golpes em sprites, que é o caso mais fácil para poder mostrar a diferença do anterior para agora, era muito mais fácil de fazer animações. Só lembrar que todo golpe psíquico em GBA usava o mesmo fundo. Só que, quando a gente leva ele pro 3D, você começa a ver uma dificuldade maior porque você tem que fazer todas elas inteiramente novas. Por isso que também teve um corte de golpes nessa geração. Dizer que só tem animação feia é simplesmente mentira. Só você vê a de Behemoth Blade e a de Behemoth Bash. Só que, nem eu nem você somos simplistas assim. A gente sabe que tem animações feias e animações lindas. Existe um cuidado muito maior com aqueles mais importantes e que vão fazer parte da história de todo mundo que vai jogar o jogo. Além disso, aqueles golpes que também frequentemente serão usados em torneios de VGC. A gente sabe que existe prioridades. A quantidade absurda de bichos que eles precisam ficar mexendo a cada 3 anos e se mexendo em todos, porque ter que animar os golpes para tipos diferentes de esqueletos de 800 Pokémon é algo surreal. Isso sem comentar do fator câmera livre que com certeza foi levado em consideração aqui, mas que ainda não foi implementado. Ainda. Vocês não estão entendendo quando eles falam de animações. Cada golpe novo tem que mexer em animações para esqueleto de todo mundo, porque tem que ter uma verificação de que funcionou com aquele modelo junto do esqueleto de tal Pokémon. Não é só animar golpe com o esqueleto e pronto. Tem que testar um a um e consertar a animação daquele golpe com aquele Pokémon, com aquele esqueleto. E como a quantidade de Pokémon só vai aumentando, 1000 Pokémon animados e balanceados não é tão simples. Um corte na Dex para trabalhar em animações, não modelos, animações, foi a coisa mais lógica a se fazer nessa geração. Lembrando que toda outra franquia de JRPG fez isso. Tem menos bichos únicos e menos golpes por consequência. Então imagina eles aqui. Então é por isso que um corte na Dex sempre ia acontecer. Era óbvio que ia acontecer. E cortar a quantidade de golpes também. Melhores animações nunca foi sobre modelos. Dito tudo isso, os modelos de Pokémon também são feios. Não tenho o que dizer, mas por um problema diferente. Vamos parar para analisar a situação. Tem 2 monstros frente a frente numa batalha e você tá querendo me dizer que eles vão ficar parados assim esperando um outro. Ficar parados esperando um soco sair de um deles. Isso aqui é uma coisa diferente de todo o assunto que as reclamações focaram no lançamento do jogo, que são o porquê, de fato, os modelos não serem vivos o suficientes como eles eram antes. Os sprites, por ter uma necessidade de mostrar dinamismo maior em um plano 2D, já que eles vão ficar parados. Lembrando que a 5ª geração foi onde tiveram essas animações dos sprites. Até lá todo mundo ficava parado. Animado em batalha, uma vez. Eles lá tinham muito mais personalidades do que os modelos 3D que a gente tem aqui desde XY. Só que é completamente entendível, já que os esqueletos de animações são divididos entre vários Pokémon para conseguirem fazer os golpes animados em 3D. Exemplo, o Lucario, Barbaracle, Machamp, Grinsnarl, Bewear, Golurk, Gallade, Seismitoad, Bisharp
tem alguns outros. Vários deles têm um esqueleto parecido, então todos são atribuídos esqueletos bem parecidos para fazer animações de golpes funcionarem, então, junto de cada um desses modelos. Por isso, animações genéricas, frequentemente, que então serão alteradas para se adequar aos detalhes de cada Pokémon. Que aí você precisa fazer uma verificação 1 a 1. Eu entendo o problema, eu acho feio. E acho que para as próximas gerações, dá para tentar começar a fazer algo mais único para cada um desses Pokémon. O problema sempre vai ser ter 1000 golpes diferentes para atribuir a 1000 Pokémon diferentes. É uma situação horripilante que eles colocaram. E por isso que você começou a ver com mais frequência golpes particulares de Pokémon específicos. E esses golpes específicos, eles têm animações incríveis. Assim, eles conseguem fazer cada Pokémon ter uma animação própria, com um golpe próprio, para poder mostrar o que eles realmente sabem. Ou vocês querem me dizer que No Retreat, do Phalanx, o Meteor Assault, do Surfetch'd, ou então Grave Apple, da linha do Applin, você quer me dizer que esses 3 animações aqui não são boas? É só você ver Legends. Com uma dex reduzida e animações de golpes muito mais simples, eles conseguiram fazer algo muito mais interessante no geral, desfocado disso. Isso aqui, a quantidade enorme de trabalho em cada geração, com golpes e Pokémon conseguindo se encaixar, acaba com qualquer coisa. Eles se encurralaram com precisar trazer golpes antigos toda vez, isso a gente vê até o problema acontecendo no home, e eles têm que ficar atualizando a cada geração, fazendo com que eles, mais e mais, tenham que fazer golpes genéricos para funcionar com todos os Pokémon que dividem os mesmos golpes e os mesmos esqueletos. Antes era mais fácil, era só você botar a animação de um golpe em sprite. Quando chegou pro 3D, começa a ficar complicado. Mas como a própria Creatures Inc., que é a empresa que faz os modelos, pois não é a Game Freak desde 2012, parece até que quando as pessoas começaram a reclamar da Game Freak das animações, por algum motivo, estavam desfocando da verdadeira empresa que estava fazendo, né? Mas tudo bem. Como a própria Creatures Inc. disse em uma conferência, onde ela estava falando sobre esse trabalho gigante que eles têm, de ficar fazendo todas as animações, porque por mais que a gente como consumidor geral não entenda, as pessoas dentro do ramo sabem a dificuldade que é a situação, eles comentaram sobre como demoram de 2 a 3 meses por Pokémon, já que cada um deles tem no mínimo 23 animações diferentes, no máximo mais 60. Então, eles mostraram sobre como eles mesmos estão fazendo um trabalho de mudança de armazenamento de modelos para poder facilitar o trabalho. Eles agora trabalham na nuvem, e isso além de cortar tempo, corta necessidade de processamento individual de cada computador fazendo trabalho, fazendo com que todo o processo seja mais fácil. Isso foi finalizado depois de Scarlet Violet, e isso lembrando que para a 9ª geração eles ainda fizeram atualizações de textura para todos os modelos. Então, entre Galar e Paldea eles fizeram isso, provavelmente já estavam começando a fazer isso antes de Galar até. Então, de novo, o mundo real, ele segue sendo surpreendentemente mais complicado e cheio de detalhes do que a gente imagina e recebe pelo Twitter. Nada é tão simples. A forma que a sociedade está hoje em dia, as necessidades do lucro são sempre maiores do que a qualidade dos produtos, isso faz com que, por exemplo, os jogos saiam antes do que deviam. Aqui no caso, como a Pokémon Company, a máquina deles tem que continuar. O anime, TCG, os bonecos e as roupas dependem da Game Freak lançar uma nova geração, então eles vão lançar independente de qualidade, porque o lucro da Pokémon Company é mais importante para quem tá no topo. Essa franquia é assustadora, deram 2 anos pra Game Freak fazer um jogo com esse escopo em comparação com a anterior e que não poderia sofrer atrasos. E aí você começa a entender como Legends foi um milagre, como Legends consegue resolver o problema muito fácil em pouco tempo, porque ele se limita. Limitar o escopo ajuda a conseguir fazer o bagulho bem feito. Mas todo mundo quer ter todos os 1527.800 e 400... Agora um último ponto para poder ficar com o próximo. Uma outra animação que foi criada individualmente para todos os 400 Pokémon que estavam no jogo base e 600 na versão final com a DLC é a animação de andar. Isso porque os Pokémon agora andam pelo mundo nas rotas e pela Wild Area. Nossa, mas que lugar feio. Primeiro, é legal o Pokémon andando pela rota. Segundo, a Wild Area é a pior parte desses jogos. Sério, tipo, eu entendo que ela seja uma beta pra eles testarem fazer mundo aberto, mas ela é muito decepcionante. Nada muda o fato de que é simplesmente uma rota. É a rota mais gourmetizada da história da franquia, e gourmetizada tipo aqueles caras usando taça de vinho pra servir macarrão.
exatamente como as taças, aqui não serve ao ponto verdadeiro. Porque assim, a ideia era ter uma área de exploração onde você passaria o seu tempo andando, mas não tem. Ninguém se diverte andando pela Wild Area além da primeira vez. Porque ele é o mapa mais sem nada da história. Não tem nada pra fazer além de pegar uns brilhinhos pelo chão e ainda é pequeno. E essa é sem dúvida a maior decepção do jogo todo. A quantidade minúscula de lugares pra você explorar é triste. Eles cortaram tudo das rotas. Não tem uma rota que não seja só uma linha reta com nada, nenhuma dungeon pra você ir, se divertir, se distrair da história principal. E eu entendo que isso também é reflexo de terem tirado as montarias e HMs, então acaba ficando menos dividido as rotas. Tudo isso porque no final a intenção era que essa exploração e diversão seria única e exclusivamente feita na Wild Area. Mas ela é quase inútil. A única utilidade, afinal, é fazer umas raids. No máximo, ver os Pokémon, já que a área da feiura é toda povoada por eles. São as únicas coisas verdadeiramente interessantes de se ver nesse mapa. Tem até lugares com ambientações próprias, como por exemplo, uma torre, um lago, um troço de pedra. Eles tentam, mas é muito feio. A única coisa que dá pra ficar olhando são os Pokémon mesmo, você vê as ambientações dele, como eles vivem, onde vivem, mas ainda assim com movimentações limitadas. Me lembra o Reino Unido. E aí cai um ponto importante. Isso aqui foi um teste pra fazer mundo aberto. É uma beta. É só você ver que com mais um ano, eles conseguiram fazer uma das DLCs mais absurdas de diferença para o jogo base. O que antes era a área mais horrorosa, deu a vida a duas áreas mais interessantes da franquia até aqui. Mas daqui a pouco eu falo da DLC. Uma constante entre todas as Wild Areas que nem a gente disse são as raids, que é onde começa o papo das mecânicas mesmo. Em todas elas você encontra Dance, um covil, onde você encontra Pokémon que são afetados pela energia do Eternatus, causando eles a crescer e ficarem gigantes. Mas essa mecânica, Dynamax ou Gigantamax, se o Pokémon mudar de forma, é uma das mais controversas. Eu perguntei a opinião das pessoas que me seguem no Twitter, que é sempre uma péssima ideia, e eu nunca vi uma mecânica que dividisse tanto as pessoas. Algumas amam, porque é muito divertido a batalha de monstros gigantes nos ginásios, deixando o espetáculo maior. Mas algumas pessoas odeiam, porque elas são ruins no competitivo. Isso porque duram 3 turnos e cada golpe é extremamente buffado durante esses turnos. Mas, sinceramente, algumas pessoas falam de ser muito desbalanceado, mas é porque a mecânica foi feita pensada para raids e Double Battles, que é o sistema de batalha oficial de Pokémon. Por mais estranho que pareça, mas é em doubles. Então, ela realmente não funciona muito bem em singles. No geral, a mecânica não tem muito de especial. É só Pokémon ganha HP e tamanho, os golpes ficam mais fortes. Não é muito profundo. As Gigantamax são mais interessantes porque muda de forma o Pokémon, eles ganham golpes particulares, mas não tem nada demais. É bem simples, não atrapalha muito. Agora voltando. As raids, elas geram a melhor ideia de multiplayer para a franquia que é fácil para todo mundo entender e poder jogar. As Max Raids, aqui você pode se juntar com até outros 3 players ou NPCs e enfrentar Pokémon para conseguir itens e a chance de capturá-los. Aqui é onde surgiu a primeira forma inteligente de distribuição de Pokémon. Tinham eventos frequentes onde você enfrentava até formas exclusivas de versão e também tendo um dos mais interessantes com o evento mítico do Zera Hora, onde se você ajudasse a derrotar Zera Horas em raids, você ganhava um Shine no final do evento. Teve também um do Mewtwo, onde você ajudava a batalhar contra ele, você não capturava, mas você podia derrotar ele. Se todo mundo derrotasse ele, muita gente derrotasse ele na verdade, você ganhava alguma coisa, eu não lembro agora o que foi. Mas isso ajudou muito a comunidade a fazer uma comunidade. Como a franquia se embasa em capturar Pokémon, você agora tem um local para isso, onde você consegue ver os bichos e capturá-los, ver raids com eles e comunidade se juntando, conseguir finalmente ganhar os míticos de verdade. É um avanço muito bom para a história. Isso é um marco histórico da franquia, tendo visto que a próxima geração também trouxe raids, e provavelmente isso vai se tornar uma das mecânicas comuns e mais recorrentes na franquia. Foi um dos maiores acertos de todos. E assim, só dava certo aqui porque a comunicação de internet nesse jogo usava um dos melhores conectores, o Wycon. O PSS pode finalmente descansar em paz. O Wycon tinha uma enorme facilidade para conectar com amigos, e a facilidade de conseguir encontrar raids facilita tudo.
Tá conectado online no Icon também te dá a chance de ver as mecânicas de Camp e Curry com outros players, já que você pode acampar em qualquer lugar da Wild Area ou rotas e fazer Curry com seus Pokémon e amigos. Essas duas mecânicas são interessantes, embora eu particularmente nunca tenha as usado. Mas o Camp ele te dá uma oportunidade de aproveitar o tempo com seus Pokémon, ter uns momentos de amizade e relaxamento, até brincar de jogar a bolinha para eles pegarem. E que, no geral, gerou bons memes. Enquanto fazer Curry durante o Camp, pode recuperar HP dos seus Pokémon, curar eles de status negativos, aumentar a quantidade de XP e amizade, sendo que a amizade também afeta as suas batalhas. Com uma grande amizade dá uma chance maior de você desviar de golpes, dar críticos ou até sobreviver com 1 de HP no meio de uma batalha. Isso facilita a gameplay, que é uma coisa que pra mim não era necessário, já que por conhecer bastante do jogo, sobre as mecânicas do jogo todo, ele acaba facilitando demais. Então por isso eu evitei. Mas aqui também tem algo especial. Você pode encontrar um Pokémon aleatoriamente enquanto cozinha com seus Pokémon, e ele sempre vai vir com uma marca de Curry. Em Pokémon Sword e Shield foram introduzidas essa nova mecânica parecida com as Ribbons, que são as marcas. Elas são bem raras e cada uma basicamente são um aviso sobre como é a personalidade do Pokémon que funciona junto da Natures. Então você pode ter um Pokémon Timid com a Smiley Mark, que significa que o Pokémon é tímido e sorridente. A forma que esses pequenos detalhes trazem personalidade aos seus Pokémon que você encontra e dão a cada uma unicidade é bem divertido. Mas se você não quer ter uma experiência de criar laços com seus amigos, assim como na Revolução Industrial Inglesa, você pode mandar esses seus filhos para trabalhar, até mesmo nas minas de carvão. Olha só, bem realista! Pokéjobs é uma mecânica onde você pode mandar certos Pokémon para conseguirem itens, XP ou EVs, fazendo isso por tempo. Então você pode mandar ele enquanto você não estiver jogando. Quando você voltar depois do tempo específico, você consegue alguma coisa. Essa, inclusive, é a única forma de ganhar EV nesses jogos. Isso porque o Experience Share está ligado obrigatoriamente a 100% do tempo. Se você deixasse EV ser adquirido assim, isso ia atrapalhar de alguma forma você tá fazendo EV Training. Sobre o Experience Share, eu entendo a reclamação disso, mas ao mesmo tempo eu não entendo. Tipo, o jogo não fica mais fácil com ele ligado. É diferente, o jogo ele é pensado 100% e criado ele com ele ligado. A distribuição de XP é inteiramente balanceada em volta disso. Ela é dividida entre a diferença de nível dos Pokémon. Então o Pokémon de menor level vai ganhar muito mais XP que o Pokémon de maior level, mesmo que ele não tenha nem entrado em batalha. O jogo ele é balanceado de forma que você nunca fica acima dos níveis. Na realidade, na maior parte do tempo você está até abaixo do nível dos líderes de ginásio. Isso é claro se você não enche seu Pokémon de doce. Mas aí é você e o seu vício. Diga não a algumas drogas, crianças. Mas, falando em drogas, aqui é onde eu termino sobre a Wild Area. No geral, tem ainda umas outras mecânicas como os Pokémon League Cards, onde você pode customizar um cartão seu, que nem os cartões de jogador de futebol que a gente viu até aqui no Brasil, só que de outros personagens, onde conta a história deles, deixando muito mais interessante a questão histórica de cada um. Os Centro Pokémon agora são uma junção não só com os Pokémart, onde você compra itens, mas também com um cara que consegue fazer você lembrar golpes, esquecer deles e mudar o nome dos seus Pokémon. Tudo isso de graça em todo o Centro Pokémon. Mas agora vamos falar de um assunto que agrada no máximo as 3 pessoas que jogam Pokémon competitivamente até hoje. Sword e Shield foram os jogos que mais facilitaram as pessoas normais de jogarem Pokémon competitivo também. Facilitaram conseguir passar golpes via Breeding, facilitaram conseguir a Nature certa com as Mints. Além disso, conseguir Candy de XP ficou extremamente mais fácil, ajudando a usar os já existentes Bottle Caps que foram introduzidos na região anterior. Além de ser mais fácil agora conseguir os itens de batalha comuns, já que você compra com o dinheiro que você ganha fazendo as raids, que são os VATs, criando um ciclo de gameplay muito bom. Então, o competitivo no geral ganhou muito nessa geração. E outra coisa que criou um ciclo incrível foi o corte da Dex mencionado antes. Com o número limitado e o subsequente Pokémon que foram sendo adicionados pelas DLC, houve uma rotação enorme de metagames diferentes. Houveram 12 temporadas com regulamentos diferentes nessa geração, fazendo a geração bem duradoura. Se cada um desses regulamentos de cada uma dessas temporadas foi boa ou ruim no geral, alguns jogadores competitivos podem até achar que foi ruim, mas teve mudança. Teve frequentes rebalanceamentos aconteceram, onde aconteciam mudanças no competitivo, deixando ele sempre algo novo para aprender.
E tudo isso graças ao mais importante tópico daqui, as DLCs. Eu não vou ser tão detalhista com as DLCs como eu fui com o jogo principal, já que ela é uma extensão. Mas, vale mencionar que ela aqui funciona mais como um jogo novo do que como um terceiro jogo como foi o Emerald, Crystal e Platinum. Esses mencionados são uma versão finalizada dos seus antecessores, enquanto a DLC aqui é mais uma coisa à parte. Mas, tanto Isle of Armor quanto Crown Tundra contam histórias novas completamente separadas da original, só contando histórias conectadas a Galar, mas se passando em outras mini-regiões. Isle of Armor fala sobre o antigo mestre do Leon, o Mustard, enquanto a Crown Tundra fala do antigo líder de ginásio, Peony. A história também não é muito intrigante, mas pelo menos é algo mais integral a alguns pontos-chave de cada uma das DLCs. Em ordem, a primeira, Isle of Armor, fala sobre o dojo de Mustard. Isso passa bem o tema de luta. Algumas mecânicas introduzidas aqui são os Move Tutors, com golpes novos, roupas novas, poucos Pokémon novos e vários velhos, sendo a primeira onda de mudanças no competitivo. E uma área inteiramente nova para você explorar com algumas mecânicas menores e interessantes. Ter os Pokémon te seguindo, o Cranomatic, que é onde você consegue as Pokébolas especiais, e uma customização para sua bike. Mas não tem nada demais. O mais interessante é você ver visualmente como a Wild Area aqui é muito melhor do que a versão do primeiro. Enquanto a segunda foi Crown Tundra, que fala sobre a história do passado de Galar, contado pelo lendário Pokémon Calyrex, um Pokémon telepata que controla o Peony para falar contigo. Aqui é onde o foco maior é exploração, mesmo sabendo que essa parte da DLC tem menos Pokémon selvagem. Isso porque, no geral, o foco principal são lendários. Então tem menos Pokémon que não são lendários para distribuir pelo mapa, porque vários desses Pokémon foram lendários e eles não estão no mapa. Mas o foco é esse porque 7 lendários estão andando pelo mapa em áreas específicas da DLC, além dos Regis estarem nas suas cavernas, e existir a mecânica nova que é a Dynamax Adventure. Essa mecânica é o foco principal da diversão aqui, sendo um modo de raids contínuas, onde você e mais outras 3 pessoas vão enfrentar vários Pokémon até chegar em um lendário, que então você vai ter que derrotar. É uma das coisas que mais deu longevidade a essa época para quem não queria jogar o competitivo. Aqui a Wild Area é um pouco menor do que a outra, mas a Dynamax Adventure ajuda bastante. Uma coisa que foi reclamada na mesma época, mas que também nunca fez sentido, é falar que esses Pokémon estão atrás de uma paywall, mas literalmente não. Eu só quero abordar isso aqui porque é importante, porque em Sun Moon já tinha isso de você poder ter Pokémon que não são capturáveis, mas eles estão no código do jogo, e eles podem ser transferidos de fora pra cá. É a mesma coisa aqui. Depois da DLC, basicamente liberou 200 Pokémon serem transferidos que nem antes pra todo mundo. A única diferença para as gerações anteriores é que não existe uma National Dex. E sabe o que significa? Nada. Mas falando na Pokédex, vale ressaltar, nunca em nenhum vídeo meu vou falar sobre design de Pokémon, já que gosto é sempre pessoal. Alguns dos meus Pokémon favoritos aqui são o Raboot, Applin, Dracozolt, Copperajah e o meu favorito da geração, os Zapdos de Galar. Deixe nos comentários também os seus favoritos dessa geração. Você pode não gostar de um Pokémon e o resto do mundo inteiro sim. E tá tudo bem. Nem todo mundo tem que concordar. Exceto sobre uma coisa aqui. Eu juro pra vocês, esse jogo só tem música absurda. Vamos a alguns exemplos, começando pelo melhor de todos. Depois da Batalha do Ginásio, nós temos também um encontro com Beat.
Depois de encontrar com ele, você também batalha contra ele. Nós temos a cidade de Hulbury. A batalha contra Marnie. A batalha contra o Hop na liga. A música de batalha contra a liga. Temos a batalha contra o Champion. Uma bem específica que é a invasão na Torre da Rosa, a Rose Tower.
E por último, para completar nosso top 10, a Batalha da Battle Tower. Fãs de Undertale, aproveitem. Vale mencionar que até hoje os jogos venderam 25 milhões de cópias, sendo até então o segundo jogo mais vendido da história de Pokémon. Então, resumidamente, quais são os pontos positivos e negativos para mim? Começando pelo ruim, esse jogo é o menos explorável em base, sendo um jogo com menos coisa para fazer além de andar para frente. Eu me vi aproveitando muito pouco, já que os jogos simplesmente me obrigam a progredir sem ter um momento de paz andando, explorando e treinando meus Pokémon à toa. A Wild Area é o motivo disso, mas ao mesmo tempo, ela não compensa. A Wild Area também é horrível, e isso estraga muito da minha diversão com Pokémon, que é sempre explorar o mapa. Ao menos, isso é resolvido na DLC com a expansão da Wild Area. Mas aí você precisa pagar mais metade de um jogo inteiro. E ela continua sem algo intrigante o suficiente para me instigar a conhecer ela inteira. Até hoje, eu não conheço a Wild Area das DLCs por completo. O outro negativo foi ver a comunidade inteira reclamando de uma árvore que ninguém repara enquanto joga e uma gaivota albatroz que voa que nem um albatroz. Mas aí já não tem a ver com o jogo em si e sim, na verdade, com as pessoas reclamando. Já no lado positivo, se você rodar o seu analógico, você faz uma pose. Mas, falando sério, a continuidade das formas regionais foi uma grata surpresa, até o alcance agora de lendários terem formas, assim como a mecânica do Let's Go, que sempre te permite abrir a box e ver os seus Pokémon a qualquer momento, podendo mudar a sua equipe em qualquer lugar, menos quando você está no meio de um desafio do ginásio. Isso ajuda muito a você explorar e usar novos Pokémon. E ajuda você também a conseguir fazer com que cada uma das suas batalhas seja interessante. Mas sem dúvida alguma, esse jogo, ele deu ao desafio de ginásio o seu merecido show. Tudo sobre a liga, no geral, é incrível. Como a temática principal da região é de futebol, seguindo uma competição de eliminatórias aqui, não ter uma elite, e sim vários desafiantes que são líderes, tentando também ser os vencedores contra o campeão atual, onde qualquer um pode tentar e até o campeão também tem que chegar nas finais. É uma ambientação perfeita para o que foi a melhor experiência de ginásio da franquia.